Amém. A paz do Senhor, igreja. Como é bom estarmos na casa de Deus. E hoje nós comemoramos o dia da Bíblia. E você que veio com a tua Bíblia aí, levanta ela. Hoje cedo eu fiz isso. Levanta a tua Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra viva do Senhor para nós. Eu já ouvi dizer que é uma carta de amor do Senhor que Ele deixou escrita para nós. Palavra de Deus viva, que sempre está atual, sempre não muda, que fala do nosso Deus, em que nós encontramos palavras de consolo, que nos fortalece na palavra, nosso manual de vida. E eu queria começar este culto lendo o Salmo 100, que é um salmo de ação de graças. Eu creio que nós temos muito a agradecer ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele já fez e por tudo que Ele fará por nós. Eu creio. Você que pode abrir, você na sua casa, esteja lendo a palavra do Senhor conosco. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Repetindo 5: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Eu convido a igreja que esteja de pé. Nós falamos ao Senhor com alegria, declarando: nasceu o Redentor. Este mês de dezembro, em que nós comemoramos, todo mundo comemora o Natal, o nascimento de Jesus. E nós, como cristãos, que já entendemos que o Natal é Jesus, que é o nascimento dele em nós. Ele que veio ao mundo para transformar o mundo. Desde quando Jesus nasceu, existe antes de Cristo e depois de Cristo. E quem o conhece, o recebe, tem nova vida com Ele. Amém? Então declare: nasceu o Redentor. Com alegria adoramos ao Senhor. Nova circunstância,
o seu Filho, a Trindade, ao Espírito Santo, ao nosso Deus. E quando eu paro para pensar neste ano, hoje pela manhã eu disse isso, de dezembro, que eu costumo ficar pensativa, às vezes refletindo de como foi o ano, eu não sei você, mas eu sei que a gente costuma pensar como foi o ano, como a gente viveu, e quantos dias bons e tão alegres nós vivemos, mas também houve momentos tristes, momentos em que choramos, momentos que às vezes que achamos que não haveria mais jeito, mas em cada momento, em cada dia, Deus estava ali, conosco, se alegrando conosco, sorrindo conosco, e às vezes até chorando conosco, porque Ele mesmo sendo Deus, abdicou disso e desceu à terra e se fez como homem, mesmo sendo Ele somente Deus, e Ele te compreende, Ele também te foi carne, e com tanto amor Ele se entregou por amor a nós, e somente Ele é Deus, e Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e vivo está. Nós estamos aqui adorando a Ele, exaltando a Ele com a certeza da presença dEle no nosso meio. E como disse o pastor pela manhã, uma palavra maravilhosa, Ele está conosco e está em nós. Adora o Senhor, declarando que Tu somente és Deus, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele jamais mudará, Ele jamais falhará, Ele é Deus, amém? Te adoramos, Senhor.
plano. Sempre o Senhor existiu e sempre o Senhor será. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Te louvamos, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Pai. Declaramos que Tu és grande, que Tu és Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nós aqui com o coração grato, ó Pai, por tudo que aquilo que o Senhor já fez por nós e aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Te louvamos, Senhor, e confiamos e esperamos no Deus único e verdadeiro. Te adoramos, Senhor. Louvado é o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Podemos acertar, igreja. Graça e paz, amém, queridos? Que alegria estarmos aqui nesta noite, podermos adorar o nosso Deus. Eu sei que, assim como o meu coração, o seu coração também está alegre por este privilégio de podermos nos reunir a respeito de toda a situação que nós estamos vivendo. Podemos, com toda a segurança, todo cuidado, estarmos como igreja unidos para a adoração do nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está neste tempo, você também que nos acompanha através das redes sociais. Que Deus possa continuar falando ao seu coração através da sua palavra. Antes de compartilharmos a palavra de Deus, meus irmãos, eu quero passar para um momento muito especial do nosso culto, quando nós temos a alegria de apresentar a Deus uma pequenina criança. Eu quero, neste momento, chamar aqui à frente a pequena Maria, que vai ser traga pelos seus pais, o Douglas, também a sua esposa, a Trícia. Quero convidar juntamente com eles todos os familiares, parentes que aqui estão. Você que faz parte da família do Douglas, da Trícia, família da irmã Maria Luísa. Nosso coração se alegra por podermos orar nesta noite, consagrando a vida da Maria ao Senhor. A palavra de Deus, queridos, nos mostra que Jesus Cristo ele não foi batizado como uma criança. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas que Jesus Cristo foi apresentado no 8º dia ali no templo, seguindo o exemplo de Cristo, seguindo os princípios da palavra de Deus. Nós, como evangélicos, como Igreja Batista, não batizamos as nossas crianças, mas apresentamos a Deus no gesto de consagração, no gesto de gratidão pelo presente tão especial, tão sublime que Ele tem dado ao Douglas e também à Cris.
E haja presente para toda a família. Muito linda a família de vocês. Muito feliz em ver grande parte da família aqui nesta noite. E nós queremos, queridos, como manda a palavra de Deus, abençoarmos esta família. Pedir que a Marília possa crescer em graça, em sabedoria, e que Deus conceda a Douglas e a Crícia toda a sabedoria, todo o discernimento espiritual, para que com muito amor, com muita responsabilidade, eles possam educar esta pequenina criança de acordo com a vontade do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Eu queria que você, sentado mesmo como você está observando na direção da Marília, nós vamos clamar a bênção de Deus, pedir que Ele realmente abençoe de todas as formas esta família, este lar. Senhor Deus, bendito Pai, o nosso coração se alegra na Tua presença, e nós Te louvamos, ó Pai, pela vida da Marília, esta criança tão linda, tão saudável, este presente que o Senhor tem concedido ao Douglas, a Crícia e a todos os seus familiares. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos nesta noite e como igreja podermos orar e declarar a Tua bênção sobre esta criança. Aí oramos e clamamos ao Senhor para que a Marília possa crescer em graça, em sabedoria, que ela seja, Pai, uma criança inteligente, uma criança amorosa, que ela possa crescer, ó Deus, em todas as áreas da sua vida, mas que sobretudo ela traga muito orgulho, muita alegria para o coração dos seus pais, e sobretudo, Pai, ela seja uma mulher do Senhor, uma mulher cheia do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, cumpra com a Tua obra, cumpra, Deus, com o Teu propósito na vida da Marília, porque a Tua palavra diz que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos vê, e todos os nossos dias foram ali determinados pelo Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos, nós pedimos para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se realize e se cumpra sobre a vida desta criança. Pai, abençoe Douglas e a Crícia, dê a eles toda a sabedoria, todo o discernimento espiritual, para que através da Tua palavra, para que através do exemplo de vida, eles possam educar a Marília de acordo com a vontade do Senhor. Pai, recebe nesta noite toda a nossa gratidão, e recebe, Pai, o nosso louvor por esse momento tão especial que o Senhor tem nos concedido. Pai, fica conosco, abençoa, Pai, toda a família que está aqui representada. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor, em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Isso é provisão de Deus na vida da igreja. Isso é provisão de Deus na vida do Douglas, da Patrícia. Devemos estar aqui nesta noite, nos alegrarmos pelo nascimento, pela vida
desta criança tão abençoada que Ele tem concedido a este casal. Queridos, eu quero hoje à noite primeiro dizer da minha alegria em compartilhar da palavra de Deus, da minha alegria em poder pregar sobre um tema que é tão significativo, não apenas para mim, mas para todo o povo de Deus. Falar sobre a mensagem do Natal é falarmos, sem dúvida, queridos, da essência da nossa fé. O cristianismo, ele pode ser resumido em todo o seu poder, em toda a sua manifestação de graça, a partir do nascimento de Jesus. Por isso nós iniciamos semana passada uma mensagem que tem como título Natal é Deus conosco. Para tanto, nós usamos o texto de Mateus capítulo 1, versículo de número 23, quando a Bíblia relata aquele momento em que o anjo se aproxima de Maria e ele a chama de bem-aventurada. E ele diz a Maria que ela conceberia e ela daria à luz a um filho, e este filho se chamaria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. A palavra Emanuel, queridos, é muito mais do que uma simples palavra. Emanuel, no seu sentido original da língua hebraica, ele compõe o sentido de uma frase. Aparece na nossa língua a transliteração de apenas um termo. Aliás, muitas pessoas colocam o nome dos filhos de Emanuel, que é comum na nossa cultura e em tantas outras. Mas na cultura hebraica original do seu vernáculo, a palavra Emanuel, ela é a junção de três palavras que se pronuncia En, Ani, El. A expressão En significa dentro, a expressão Ani significa povo ou sociedade, e a expressão El significa Deus. Você vai se lembrar dos nomes de Deus no Antigo Testamento, como El Shaddai, El Elyon, Elohim. Essa expressão El, ela se refere à divindade, àquele que nos criou, aquele que nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Por isso, queridos, quando nós olhamos para esta palavra que o anjo deu a Maria, nós estamos contemplando uma realidade que se inaugurou no Natal, no nascimento de Jesus, mas que é estabelecida até o dia de hoje. Esta realidade de um Deus que vem habitar conosco, esta realidade de um Deus que não está distante, de um Deus que não está apático à sua dor, um Deus que não é indiferente ao seu problema, um Deus que não fecha os olhos para a sua crise familiar, para a sua crise emocional, um Deus que não fecha os olhos para a sua ferida, para a sua enfermidade. Natal, queridos, é um tempo de lembrarmos que o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra, é um Deus que se envolve com a nossa existência. É isso que nós vemos em Jesus Cristo, quando Ele se encarnou e assumiu a forma de homem e habitou entre nós. E o evangelista João diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Um dos textos, queridos, que mais me emociona quando penso na realidade do Natal é o texto que está em Lucas, capítulo de número 1, versículo 46 em diante. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, nesse texto, a palavra de Deus.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Uma das coisas, queridos, que nós vemos no primeiro Natal é que ele gerou alegria no coração das pessoas que o receberam. Por isso eu quero, em nome de Jesus, antes de ler esse texto, afirmar para você que é impossível alguém entender e compreender a mensagem do Natal e não ficar empolgado. Sim, queridos, a despeito de pandemia, a despeito de qualquer problema ou de qualquer crise que você esteja vivendo, é possível que você celebre o Natal com todo o entusiasmo que ele merece. Aliás, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós vemos é que o Natal despertou alegria no coração de muitas pessoas. E Maria é uma dessas mulheres. A própria mãe de Jesus, quando ela recebe esta notícia, a Bíblia diz que ela compõe um cântico. Maria compõe uma música. Ela está tão alegre, queridos, tão empolgada, que ela começa a adorar ao Senhor. Não sabemos a melodia desta canção, não sabemos quais foram as notas, qual foi o tom que Maria entoou, mas sabemos, queridos, a profundidade, a grandeza das suas palavras. A partir do versículo 46 de Lucas, capítulo 1, veja comigo. Assim disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva. Pois desde agora todas as nações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que lhe temem. Ele agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da tua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos pais. Amém, queridos? Glória a Deus. O Natal, queridos, ele deve despertar alegria e gozo na nossa alma. Por isso que Maria canta, por isso que ela exalta ao Senhor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o cuidado, a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre toda a sua nação. Mas é interessante, queridos, observarmos que o cântico, a alegria, não esteve apenas com Maria. Se você olhar no versículo 67, você vai contemplar o cântico de Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias, ele também adora a Deus, e ele canta. Zacarias, ele se enche do Espírito Santo, e ele que havia, versículo 67 de Zacarias, o seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, um pouco mais adiante, você vai também contemplar o cântico de Simeão. Está em Lucas capítulo 2, versículo 25. A Bíblia diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e este homem era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele
o que a lei ordenava. Então Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir-me em paz ao teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Amém, queridos? Aqui está um homem cheio de júbilo. Irmãos, a alegria de Simeão, ela foi tão grande, que ele chegou ao ponto de dizer: Deus, eu estou tão feliz, que os meus olhos estão vendo, me deixou tão alegre, que eu poderia morrer nesse exato momento. Simeão está dizendo, em outras palavras, queridos, Deus, eu já conquistei o meu maior sonho. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Se o Senhor quiser me levar agora, me leve. Tamanha, queridos, era a alegria no coração de Simeão, era a alegria no coração de Zacarias, e também foi a alegria no coração de Maria. Mas a pergunta, meus irmãos, que fica para mim e para você nesta noite é: como está o seu coração neste Natal? Como está o coração da primeira igreja batista ao passarmos por um Natal que está próximo, poucos dias faltam para que ele chegue, mas para passarmos por um Natal atípico, um Natal talvez sem viagem, um Natal talvez sem muito parentes? Como está o seu coração? Quem sabe os seus planos de final de ano foram frustrados. E talvez, queridos, essas circunstâncias que estão ao nosso redor podem tirar a alegria do nosso coração. E eu quero hoje à noite, em nome de Jesus, ser o instrumento de Deus para conscientizar você. Independente, queridos, da pandemia, independente das restrições que temos, nós devemos e nós podemos celebrar o Natal com muito entusiasmo no nosso coração, porque Natal é Deus conosco, na crise e na bonança. Natal é Deus conosco na fartura e na escassez. Natal, meus irmãos, é Deus conosco na saúde e na doença. Natal é Deus com a igreja na privação ou na liberdade. Deus está conosco todo o tempo. Muda-se o mundo, muda-se a cultura, muda-se os governos, muda-se as gerações, mas o Senhor permanece o mesmo. Amém, querido? Você pode dar glória a Deus por isso? Deus é o mundo, meus irmãos. E quando nós entendemos essa realidade, nós celebramos a Deus todo momento. Como é bom olhar para aquilo que nós temos hoje, como esposa, filhos, e valorizarmos tudo isso, pais, avós, valorizarmos essas pessoas quando elas estão aqui. Mas há um ditado que diz que muitas vezes, é uma expressão que tem um fundo grande de verdade, que diz que muitas vezes nós só valorizamos as coisas quando nós as perdemos. Às vezes a gente não se dá conta de tanta coisa boa que a gente tem. É verdade, queridos. E a gente murmura com muita facilidade. A gente vai entrando naquilo que nós chamamos de um marasmo, de uma coisa que tem entrado no coração das pessoas nesse tempo de pandemia, é o tal do tédio. Tem pessoas que estão entediadas com tantas coisas nas suas mãos, tantas bênçãos para que elas possam desfrutar. Mas é uma realidade, às vezes a gente só valoriza algo que nós temos depois que a gente perde. Eu queria que você fizesse uma reflexão a respeito do Natal. Pastor, quando é que as pessoas vão valorizar o Natal? Quando elas pensarem como seria a vida se o Natal não existisse. Natal é o nascimento de Jesus. Então pense a sua vida
Como seria a sua família? Como seria a sua história se Jesus não tivesse nascido? Já parou para pensar sobre isso? Se Jesus, queridos, não tivesse nascido, como seria o nosso mundo? Como seria a nossa cultura? Que religião você teria? Será que você seria um judeu ortodoxo? Será que você seria budista? Que religião você teria? Será que você seria um adepto de uma religião afro? Que religião você teria? Será que você seria um islamista? Se Jesus não tivesse nascido, talvez muitos de nós ainda estivéssemos adorando os falsos deuses, os astros, como as pessoas na antiguidade adoravam o sol e a lua. Se Jesus não tivesse nascido, queridos, nós não teríamos a nossa igreja. Aonde nós estaríamos hoje à noite se Jesus não tivesse nascido? Não existiria esse tempo, não existiria a nossa história de mais de 60 anos, não existiria os missionários que aqui estiveram no tempo de escassez, no tempo de luta. Se Jesus não tivesse nascido, você não teria ouvido a pregação do Evangelho. Se Jesus não tivesse nascido, a sua família não teria sido restaurada. Se Jesus não tivesse nascido, você não poderia ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Se Jesus não tivesse nascido, queridos, aonde estaria a nossa esperança? Que imagem nós teríamos sobre Deus? Se Jesus não tivesse nascido, o que você ia usar para educar os seus filhos? Porque se ele não tivesse nascido, você não teria a Bíblia, a palavra de Deus. Aonde é que você ia fundamentar a sua vida, a sua fé, a sua esperança? Ah, querido, eu estava pensando nessa pergunta ontem à tarde e eu disse, meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que seria da minha vida, querido, da minha família, se Jesus não tivesse mudado a nossa história. Jesus só mudou a história da minha avó, da minha mãe, do meu pai, e a história da minha vida, porque um dia ele nasceu. Então nós estamos falando, queridos, de algo que é crucial para a nossa existência. Pensar no Natal, pensar no nascimento de Jesus, é celebrar aquilo que somos e aquilo que temos. Por isso que o coração do crente deve se alegrar numa data como essa, porque ele sabe que Natal é Deus conosco, é Deus mudando a nossa vida, é Deus escrevendo a nossa história. Domingo passado, meus irmãos, nós falamos sobre qual foi o propósito pelo qual Jesus Cristo entrou na história. Quantos irmãos tiveram aqui no domingo passado? Por gentileza, faça um sinal com a sua mão. Glória a Deus. Quantos irmãos? A maioria. Mas para você que não esteve, nós falamos sobre dois motivos pelos quais Deus entra na história através de Jesus. O primeiro deles foi para que Jesus fosse um agente de transformação. A Bíblia nos mostra, queridos, que aonde Jesus entrou, aonde Jesus chegou, aonde ele colocou a sua mão, aonde ele ministrou uma palavra, aonde Jesus fez uma oração, o ambiente foi transformado. Jesus não entrou no palco da história para fazer um desfile, dando tchau para as pessoas. Jesus não entrou na história humana para pousar de filho de Deus. Muito pelo contrário, queridos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 23, que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre todo o seu povo. Aonde Jesus chegava, queridos, as pessoas eram transformadas, prostitutas eram libertas, pessoas endemoniadas eram livres das cadeias, homens desprezados pela cultura eram aceitos, pessoas com semblante abatido, com a alma angustiada,
recebi uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Jesus, ele entra no mundo para transformar. Eu sei que você deve estar pensando, pastor, mas o mundo ainda está horrível. Eu sei que talvez você deve estar pensando, pastor, o mundo está uma tragédia. É enfermidade, é guerra, é conflito. Pastor, as pessoas estão ansiosas. Pastor, os casamentos estão sucumbindo. Pastor, os jovens estão... É verdade, querido. O mundo está terrível. O mundo está nas trevas. Mas ele estaria muito pior se Jesus não tivesse entrado em cena. Como estaria o mundo, queridos, se Jesus não estivesse entrado em cena? Como estaria o mundo se a igreja não estivesse presente? Com certeza estaria muito pior. Por isso, em segundo lugar, nós vimos que Jesus entra no mundo para inspirar pessoas a ser como Ele. Pastor, qual é a maior missão da igreja? Pastor, por que existe igreja? Por que a gente não serve a Deus sozinho, isolado, na nossa casa? Por que é necessário as reuniões, os encontros? Por que é necessário o ministério, as campanhas missionárias? Por que é necessário tudo isso? Os encontros de casais, a escola bíblica dominical. É necessário tudo isso, queridos, porque a missão da igreja é dar continuidade à missão de Jesus. O que Jesus faria se Ele estivesse entre nós? Quais seriam as casas que Jesus entraria? Quais seriam as causas que Jesus se envolveria? Essa, meus irmãos, é a missão da igreja. Dar continuidade àquilo que Jesus iniciou. E a Bíblia diz, através de Jesus, que os seus discípulos fariam obras maiores do que Ele. A pergunta que eu deixo para você: o que você tem feito na sua vida? Será, meus irmãos, que nós temos dado continuidade à missão de Jesus? A Bíblia nos mostra que celebrar o Natal é importante, mas mais importante do que celebrar o Natal é você se envolver com Ele. Mais importante do que você cantar para Jesus, exaltar o nome de Jesus, dar glória a Deus, é você se envolver com aquilo que Jesus se envolveu. Esta é a grande missão da igreja: ser sal da terra, ser luz deste mundo. Hoje à noite, queridos, eu quero concluir esta mensagem deixando para o seu coração mais dois motivos pelos quais Deus entrou na história através de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que Deus entra na história através de Jesus com a finalidade última de se entregar em sacrifício. O texto que nós lemos, queridos, quando Maria está cantando, quando Maria está exaltando a Deus, veja o que ela diz nos dois primeiros versículos. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Meus irmãos, o que Maria está dizendo? O que está por trás do cântico desta mulher? Ela olha para Deus e ela diz: o meu coração se alegrou, o meu espírito está cheio de júbilo em Deus, o meu Salvador. Maria está reconhecendo, queridos, que Natal, que nascimento de Jesus é também sacrifício. Por isso, quando você olha para a manjedoura, enquanto você vê aquele menino deitado, você deve se lembrar que aquele menino nasceu para morrer. Sim, queridos. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu na cruz pelo seu pecado. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Na cruz ele está
colocou no seu lugar, o que Ele espera de você, o que Ele espera de mim, querido? Apenas um reconhecimento. Aceitar Jesus significa apenas reconhecer aquilo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Sabe, queridos, esse é um dos textos que mais me faz se consternar com Maria, a mãe de Jesus. Porque imagine você, o que está por trás das palavras de Maria, quando ela chama Deus e Jesus do seu Salvador, é que aquela mãe que embalou aquela criança nos seus braços, quando ela olha para Jesus, aquela linda criança, aquela criança meiga, Maria já sabia que 33 anos depois ela contemplaria o rosto daquele menino pregado numa cruz, lá no Calvário. É isso que Maria está dizendo. Literalmente, queridos, Maria está dizendo: o meu filho nasceu para morrer. O meu filho nasceu para se sacrificar. O meu filho nasceu para se doar. A minha alma se alegra, porque essa doação do meu filho vai garantir salvação para toda a humanidade, inclusive para mim. Olha o que diz, queridos, no versículo 47: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Aqui está, queridos, uma prova bíblica de que Maria não é imaculada. Maria precisou também do sacrifício de Jesus na sua vida. Maria, queridos, foi uma mulher exemplar em muitos aspectos. Ela deve ser chamada de bem-aventurada, de uma mulher feliz, de uma mulher virtuosa, sim. Mas Maria reconhece aqui o seu estado de pecado. Ela diz: eu também preciso de salvação. Eu também preciso da morte, do sacrifício do meu Filho Jesus Cristo feito ali na cruz do Calvário. Aqui, queridos, nós vemos que Maria não pode salvar ninguém. Pastor, mas eu creio na Maria. Pastor, mas eu rezo para Maria. Pastor, mas eu creio que a Maria pode interceder por mim na hora da minha morte. Como diz uma reza tão conhecida. Por mais que isso, queridos, derrame lágrima no olhar das pessoas, por mais que essas orações a Maria arrebanhem multidões e multidões, mas eu preciso ser bíblico com você. Qualquer veneração, qualquer adoração a Maria, qualquer busca de Maria, tentando receber a salvação em favor de Deus por meio dela, é uma busca antibíblica. Você nem vai estar honrando a Deus, e você nem vai estar honrando Maria, porque a própria Maria faz questão de declarar: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ora, queridos, se Jesus é o Salvador de Maria, se Maria precisou do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, logo ela não pode salvar ninguém. E ela sabia disso. O problema é que a tradição dos homens fez de Maria algo que ela nunca quis ser. E a melhor maneira de honrar essa mulher é sendo fiel às Escrituras. A melhor maneira de você honrar o que Maria fez não é se ajoelhando diante de uma estátua de barro. A melhor maneira de você honrar o que Maria fez não é pedir intercessão a ela, mas é você cumprindo os ensinamentos da palavra de Deus. A melhor maneira de honrar a vida e o que esta mulher fez é honrando Jesus. Aliás, queridos, foi para isso que Maria cantou. E ela diz no versículo 48: porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, meus irmãos, significa feliz. A única coisa que Maria diz no mundo, que as nações falariam sobre ela, é que ela foi uma mulher feliz.
Apenas isso. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para tanta idolatria, inclusive na época do Natal, isso sem dúvida entristece o nosso coração. Porque quando você olha para os personagens bíblicos, todos eles tiveram a consciência de que o Natal era também sacrifício. Maria, ela canta dizendo: o meu Deus, o meu Salvador. Mas o cântico também de Zacarias, em Lucas capítulo 1, veja o que diz o versículo 68: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Versículo 69: e nos suscitou uma plena e poderosa salvação. Todos eles cantaram, queridos, e todos eles celebraram, não porque apenas Jesus nasceu, mas porque Jesus nasceu, e em Jesus a salvação de Deus chegou ao mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Natal é um tempo de lembrarmos que o nosso destino foi mudado por Jesus. Sim, queridos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pastor, qual deve ser a maior alegria em celebrar o Natal? É saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É saber que porque Jesus nasceu, Ele também morreu. E porque Ele morreu, nós podemos ter a viva esperança no nosso coração. A nossa vida, queridos, não se resume aqui. Um dia tudo isso vai passar. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra. E a pergunta é: para onde vai a sua alma? Você entregou a sua vida para Jesus? Você tem certeza da sua salvação? A pergunta não é se Jesus já nasceu há mais de 2000 anos atrás lá em Belém. A pergunta mais importante de você responder nesta noite, você jovem, você adolescente, você adulto que está aqui nesta noite, a pergunta mais importante é se Jesus nasceu no seu coração. Essa verdade que estava na vida de Maria, de Zacarias e de Simeão já faz parte da sua vida. Você já compôs o seu cântico? Minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. A minha alma se alegra em Deus, porque mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de tantas privações, mesmo diante de tantos problemas na minha casa, na minha empresa, eu não sei, mas você é salvo. E é isso, queridos, que deve despertar a alegria no coração da igreja ao celebrarmos o Natal. Por isso eu caminho para o encerramento desta mensagem, destacando a você o último motivo pelo qual o nosso Deus entrou na história através de Jesus. Como temos dito, Natal é Deus conosco, mas Jesus entrou na história não apenas para ser Deus conosco, mas para ser Deus em nós. Pastor, o que significa Deus em nós? Abra comigo em João capítulo 16. Quero concluir lendo esse texto da palavra de Deus. João capítulo 16, versículo 5. Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo, meus irmãos. Veja o que ele diz: todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. O que a Bíblia está dizendo, queridos, é que Jesus teve que ser assunto aos céus, para que Ele pudesse enviar a nós o Espírito Santo da promessa. Pastor, o que é o Espírito Santo? Querido, o Espírito Santo é Deus vivendo na sua vida.
O Espírito Santo é Deus vivendo dentro de você. O Espírito Santo é Deus fluindo através de você. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que nós somos templo do Espírito Santo, e que Ele habita em nós, e Ele é proveniente de Deus. Por isso nós não somos de nós mesmos. O Espírito Santo nos possui. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você não tem apenas Deus com você, mas você tem Deus vivendo dentro de você. Pastor, mas isso é sublime? Pastor, mas esta mensagem é grandiosa? Ah, querido, como ela é? Se você olhar para o livro de Joel, o profeta Joel, ele profetizou nos seus dias, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Os nossos filhos teriam visões, os nossos jovens profetizariam, as pessoas poderiam experimentar uma experiência genuína e profunda com o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas por que Joel anuncia essa promessa? Porque nos seus dias, queridos, não era assim. Nos dias de Joel, o Espírito Santo de Deus, ele não era derramado sobre toda a carne. A Bíblia nos mostra, queridos, no Antigo Testamento, que o Espírito Santo de Deus era derramado em alguns momentos sobre algumas pessoas especiais, a saber, reis, profetas e alguns homens e mulheres que Deus usava em algumas ocasiões. Você vai se lembrar, por exemplo, de Saul, um homem que, quando é ungido rei, ele profetiza, mas quando ele termina a sua vida distante de Deus, consultando a necromante, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se ausentou dele. A doutrina do Espírito Santo, queridos, no Antigo Testamento é diferente. O Espírito Santo é dado para algumas missões, mas ele é também tirado. Você vai ver este mesmo princípio na vida de Sansão. Sansão era conhecido pela sua força, pela sua imponência. E a Bíblia diz que aquela força de Sansão era fruto do Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas quando ele perde o Espírito, ele é humilhado, ele perde toda a sua capacidade de batalha. Porque no Antigo Testamento, quando as pessoas contrariam a vontade de Deus, quando elas estão no pecado, o Espírito Santo de Deus é tirado. Aí você vai entender o que Davi orou no Salmo, dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito. Porque no Antigo Testamento, queridos, é como se as pessoas clamassem por uma migalha do Espírito Santo. Apenas algumas pessoas privilegiadas tinham o Espírito, e muitas vezes ele não agia durante toda a vida daquela pessoa, como foi o caso de Saul, como foi o caso de Sansão. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. Queridos, Natal não é apenas Deus conosco. E aqui eu quero concluir a minha mensagem. Natal é Deus em nós. É Deus fluindo através de você. É Deus fluindo através da sua vida. E a pergunta que eu faço, queridos: como está a igreja brasileira no dia de hoje? Como está a igreja brasileira no que diz respeito ao relacionamento com o Espírito Santo? Hoje pela manhã eu disse à igreja que quero compartilhar também com os irmãos hoje à noite. No ano que vem nós iremos pregar uma série de mensagens sobre o Espírito Santo de Deus. Porque eu creio, queridos, que muitas igrejas têm uma boa doutrina do Espírito Santo. Muitas igrejas conhecem o Espírito Santo a partir da Bíblia, mas não são todos que têm uma experiência profunda e genuína com o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas isso é coisa de pentecostal. Quem disse, querido? A igreja precisa voltar a ler o livro de Atos. A Bíblia, o livro de Atos, queridos, que é denominado Atos dos Apóstolos, mas podia muito bem ser denominado Atos do Espírito Santo. Você não contempla, como em nenhum outro lugar, a ação tão poderosa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem convence. Paulo não faz nada sem a voz do Espírito.
A igreja ora para tomar uma decisão e ela só toma quando o Espírito Santo de Deus confirma no seu coração. O Espírito Santo leva pessoas, o Espírito Santo batiza pessoas, há milagres, há curas. As pessoas ouvem a voz do Espírito Santo audivelmente. Paulo quer pregar num lugar, mas de repente o Espírito Santo impele, e então ele vai para outro, entendendo o seu direcionamento, uma vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para você é: onde está o Espírito Santo hoje? A Bíblia diz, queridos, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos apagar a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você não ora, quando você não vive uma vida de santidade, quando você não medita na palavra de Deus. Irmãos, algo que eu digo para tristeza do meu coração: como uma pessoa pode dizer que é crente, que celebra o verdadeiro Natal, que se alegra na presença de Deus, que é de Cristo, que é salvo? Uma pessoa pode dizer que ela é de Deus se ela nunca leu a sua Bíblia inteira? Eu não estou dizendo que ler a Bíblia garante salvação, estou dizendo que ler a Bíblia é garantia de ser crente. Mas como pode alguém que se declara cristão, com mais de ano na fé, nunca ter lido a Bíblia? Você já imaginou isso? Hoje é o dia da Bíblia. Você pode imaginar como que Deus vê uma pessoa que diz que o ama, que o serve, que quer obedecer a sua palavra, mas ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca conseguiu terminar uma leitura. Você consegue imaginar uma pessoa que é de Deus, mas nunca fez um jejum? Não estou falando de regime. Jejum, que é muito mais do que ficar sem comer. Mas é você deixar de alimentar o seu corpo, o seu físico, para poder se dedicar à alimentação da sua alma, do seu espírito, através da palavra, através da oração. Tem gente que acha que jejum é coisa apenas de pastor. Tem gente que acha que é apenas o pastor que deve ouvir o Espírito Santo de Deus. Não, querido, é para você. Uma vida cheia do Espírito é para você, é para a igreja de Cristo. Os dons espirituais não são apenas para os pastores. Você pode receber uma palavra profética de Deus. Você pode receber um toque de Deus na sua alma. Você pode ter experiências sobrenaturais de joelhos no seu quarto, clamando pela presença de Deus. Você pode ser constrangido por Deus a dar um abraço para alguém, a aconselhar alguém. Você pode ter a sua experiência. Você pode ter a sua história. Você não precisa viver do testemunho dos outros. Ah, pastor, como é lindo aquele irmão. Ah, pastor, como é sublime aquela irmã. Como ela é cheia de Deus, como ela fala, como ela ora. Querido, isso é para você. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é para todos nós. Natal, meus irmãos, é tempo de lembrarmos que Deus não está apenas conosco, mas Ele quer habitar dentro de nós. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não busca o Espírito Santo? Há quanto tempo você não diz: Espírito Santo, me enche, me toma? Quantas vezes, queridos, nós passamos por algumas crises na nossa vida e a gente sequer faz uma oração? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que tem crentes que ainda não orou nessa pandemia? Tem gente que não ajoelhou ainda para orar com os enfermos da pandemia. Nem a situação do coronavírus despertou nessa pessoa assim envolvimento com as coisas de Deus. Tem gente que vai sair ou vai passar pela pandemia e ele vai voltar pior, mais distante de Deus, mais frio, mais insensível ao toque do Espírito Santo. Estou pregando aqui, queridos, isso é algo vital para a sua vida. Você quer permanecer vivo na fé? É só com o Espírito Santo de Deus. Você quer entrar no céu? Só vai entrar no céu aquele que tiver o selo do Espírito.
O apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo é o selo da promessa. Quando você vai autenticar, quando vai reconhecer firma sobre o documento no cartório, o que você faz? Você leva esse documento no cartório e você coloca lá e eles pregam um selo. E esse selo dá a este documento uma legitimidade de que esse documento é válido. Se não tem esse selo, se não tem esse reconhecimento de firma, não passa de um pedaço de tabela. Assim é a nossa vida. Quando nós chegarmos diante de Deus para entrarmos na glória, Ele vai olhar para a sua vida, Ele vai olhar para a minha vida e ver se há em nós o selo do Espírito Santo de Deus. Não adianta você dizer: eu conheço a Bíblia, eu sou da Igreja Batista, meu pai era pastor, meu pai era diácono, eu sou a 4ª geração de discípulos de Jesus. O que Deus vai olhar é se você tem o Espírito. Um pastor pode enganar uma igreja, queridos. Uma igreja pode enganar um pastor, mas ninguém engana a Deus. Ou temos o Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ou não temos. Ou estamos iludidos, enganando a nós mesmos, porque ninguém engana a Deus. E a minha oração não é para que você saia deste culto com medo. A minha oração não é para que você saia deste culto se sentindo inadequado na presença de Deus, não. A minha oração é que você saia deste culto desejoso a buscar mais e mais o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não se esqueça, Natal não é apenas Deus conosco, mas Deus em nós. Deus habitando, como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos nós somos pó, queridos, e para o pó voltaremos. Todos nós ainda temos a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões, e apenas uma vida cheia do Espírito Santo de Deus pode vencer tudo isso. Pastor, o que eu devo fazer diante desta verdade? Primeiro, você deve rever. Se você é uma pessoa que apenas conhece o Espírito Santo de ouvir falar, ou se você tem desfrutado de uma vida de intimidade com Ele. Segundo, você deve orar. A Bíblia diz, no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus Cristo, meus irmãos, falando a respeito do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo nos mostra que nós deveríamos orar e clamarmos para que Deus enviasse, que Deus mandasse o seu Espírito sobre nós. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Veja o que diz o versículo 9. Por isso lhes digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe. Isso aqui não é eu que estou dizendo, queridos, é Deus prometendo a você. Todo que pede, não é apenas o pastor, não é apenas o diácono, é todos. Se você pedir, você vai receber. Jesus diz: pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo, queridos, é algo que vem de Deus. É somente Deus pode dar através da oração. Pastor, quando é que uma pessoa recebe o Espírito Santo? Quando ela reconhece Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento.
Em nome de Jesus. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, nós vamos ser ministrados por esta canção. Eu quero dar oportunidade para você que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus Cristo. Você que nunca fez uma oração pedindo que Deus venha morar dentro de você. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e fazer pela cidade. E quero convidar também você que é crente a fechar os seus olhos. Esta canção ela nos convida a voltarmos para a essência da adoração. Ah, queridos, tantas coisas tiram a nossa atenção, tantas coisas desta vida nos fazem perder o foco. Como é importante voltarmos para a presença de Deus, olharmos para Jesus. Como é importante buscarmos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, buscarmos as coisas que são do alto, pois os dias são maus. E feliz é aquele que se consagra, feliz é aquele que se coloca na presença de Deus. Feche teus olhos, querido, e abra o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em você, através desta canção. Fale com Deus, depois eu quero orar por você, consagrando a sua vida, consagrando a sua família, ao altar do Senhor. Simplesmente
Eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, manter os seus olhos fechados, mas o seu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Por que você veio a este culto? Por que você está, talvez, assistindo este culto através das redes sociais neste momento? Ou quem sabe, querido, você que está ouvindo esta palavra em outro momento, a palavra que foi gravada, talvez você se pergunta por que eu estou aqui, por que Deus tem me permitido ouvir estas palavras. E talvez pode passar na sua cabeça muitas respostas, das quais você encontre motivos que te trouxeram para este lugar, que nos uniram através deste momento de celebração. Mas eu quero dizer para você, querido, que independente da sua resposta, independente daquilo que você pense, imagine, eu quero dizer para você que Deus te trouxe neste lugar. Deus sabia que você precisava estar aqui nesta noite. Deus sabia que você precisava ouvir cada uma destas palavras. Sim, você imagina uma causa. Sim, você imagina um motivo, mas este não é o maior motivo. Deus quer tocar na sua vida. Deus quer salvar a sua alma. Deus quer te encher do teu espírito. Querido, a grande vontade de Deus quando envia Jesus neste mundo não é apenas estar conosco, mas viver em nós. Deus quer habitar em você. Deus quer morar dentro de você. Deus quer se relacionar com a sua vida. Deus quer transformar o seu lar. Deus não quer que você saia deste culto do mesmo jeito que você entrou. Ah, querido, como eu tenho orado por você, para que você possa realmente entender aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando ao coração da igreja, que Ele quer de nós não apenas uma boa teologia, que Ele quer de nós não apenas uma boa doutrina, que Ele quer de nós não apenas um conhecimento bíblico, mas Ele quer de nós uma vida prática, uma experiência genuína com o Espírito Santo de Deus. Ele quer se manifestar na sua vida, Ele quer se manifestar na sua família, Ele quer usar você como um canal de bênção, você jovem, você adolescente. Por isso, em nome de Jesus, está no seu coração. Ah, Deus, vem sobre a tua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Enche-nos, ó Deus. Enche-nos com a tua glória. Enche-nos, Pai, com a tua presença. Toma-nos, Pai, nas tuas mãos e dissipa em nós todo o pecado, todo o erro, todo espírito de idolatria, todo espírito de mundanismo, que ele caia por terra em nome de Jesus. Ah, Pai, santifica a tua igreja, que cada vida aqui possa desfrutar de uma vida de intimidade com o Senhor, que nós possamos te buscar, Pai, e remir o nosso tempo, porque os dias são maus. O Senhor tem falado de várias formas, o Senhor tem falado de várias maneiras. Ah, Deus, dá-nos um coração sensível. Trabalha na tua igreja, Pai, trabalha na nossa cidade. Tudo aquilo que nós estamos vivendo durante este ano seja um instrumento do Senhor para quebrantar o nosso coração. Traga, Pai, de volta para a tua presença aquele que está desviado. Traga, Pai, de volta para a tua presença aquele que está distante. Renove as forças espirituais no vigor daquele que está abatido, aquele, Pai, que está frio, aquele que está seco por causa do pecado. Deus, perdoa esta vida, traz de volta a alegria desta salvação. Oh Deus, restaura o coração daquele que está deprimido, daquele que tem escutado as mensagens negativas de Satanás. Pai, que estas mensagens caiam por terra em nome de Jesus, mas que o Espírito Santo do Senhor renove a alegria deste coração, renove a esperança desta alma. Oh Deus, recebe nesta hora o louvor da tua igreja, recebe, Pai, a nossa oração por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós.
Que assim como essa chuva tão abençoada, tão calma, tem sido derramada sobre a nossa cidade, que assim também o Senhor derrame chuvas de bênçãos sobre a tua igreja, sobre cada vida, sobre cada família que está conosco nesta noite. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitórias, uma semana de paz, de alegrias na tua presença. É o que mais te pedimos, em nome santo e poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final deste culto e eu quero louvar grandemente a Deus pela sua vida, você que esteve conosco nesta noite, você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Queremos convidar todos para o próximo domingo. Teremos o nosso culto especial de celebração do Natal. Como temos dito, meus irmãos, não teremos o culto no domingo pela manhã, mas apenas o nosso culto à noite, às 19 horas, com a transmissão através do Facebook de nossa igreja. Contamos com a sua presença. Louvamos a Deus por toda a nossa equipe de louvor, todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos nos ensaios, na preparação para que este culto realmente seja um culto de muita adoração, de muito louvor ao nosso Deus, pela mensagem que poderemos transmitir, a verdadeira mensagem do Natal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Também queremos reforçar que, por conta da pandemia, nós não teremos o nosso culto de virada, não teremos a nossa ceia de final de ano, mas incentivamos você, com todo cuidado, com toda cautela, a fazer o seu momento com Deus, de gratidão pelo ano que se passou, também consagrando a sua vida e a sua família no altar do Senhor. Amém, queridos? Feche teus olhos mais uma vez. Em nome de Jesus, abaixe a sua cabeça e assim, com oração silenciosa, eu quero convidá-lo a encerrarmos o culto desta noite.